Muito bem. Ok, pessoal. Vamos ver se a gente consegue... Se eu consigo ver aqui se a gente entrou com sucesso. Mais uma live da Inova Prudente. Se você estiver assistindo a gente aí, dá um alô. Aqui para mim já está aparecendo que a gente está ao vivo. Tá aparecendo aqui para mim também. Compartilhado na minha linha do tempo. Só também tem bastante gente sabendo lá no Instagram, então daqui a pouco devem estar chegando. Legal, também. Legal. Vamos aguardar mais um minutinho. O pessoal já vai entrando também. Bacana. Vou fazer mais um bate-papo. Um assunto super importante, tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia. E a gente precisa conversar para poder entender o que está acontecendo, descobrir as saídas, entender melhor. Tudo isso que é novidade para todo mundo. É a primeira vez que a gente passa realmente por uma situação como essa. Então, estou aproveitando e compartilhando aqui. Quem está ao vivo, dá um alô para a gente aí, para ver se está chegando o som, se estão conseguindo nos ouvir, se a gente está ok. Bacana. Muito boa tarde, boa noite, né? 7 horas, véspera de feriado. Hoje é um dia... Nossa, é verdade! Amanhã é feriadão. E a gente está começando mais uma live. Muito prazer, meu nome é Rogério Alessi. Em nome da Inova Prudente, eu quero agradecer a tua audiência, a tua participação e anunciar a nossa amiga que vai fazer esse bate-papo com a gente, a Paula Cassanho Vaz. A Paula é psicóloga, estou aqui com uma mini-bio dela, psicóloga, com pós-graduação em desenvolvimento gerencial e consultoria empresarial, bacana. Ela é coach, educadora financeira, empreteca. Isso é muito bom, é a cara da Inova Prudente. A Paula também é mediadora sistêmica, já fez várias palestras, cursos, workshops lá com a gente. É uma parceira, né? Consteladora familiar, palestrante. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, porque a gente está no meio do olho do furacão, vivendo uma crise, uma coisa nova, absolutamente nova. E a pergunta é, como é que a gente sai disso tudo de um jeito, né? Com menos arranhões, né, possível, com a mente forte. Paula, bem-vinda, obrigado pelo bate-papo. É um prazer receber você aqui. Nossa, o prazer é meu, é uma grande honra estar junto com vocês do Inova, né? Uma das coisas que eu mais admiro no Inova Prudente é esse fomento à pesquisa, à inovação, à tecnologia que vocês trazem de uma forma brilhante e, ao mesmo tempo, vocês têm trazido esse desenvolvimento pessoal, essa forma nova de enxergar a vida para esse momento mesmo, né? Para o cenário do empreendedorismo de Presidente Prudente. Para mim é uma honra gigante mesmo estar aqui contigo, ainda uma pessoa que eu admiro tanto, né, Rogério? Que me recebeu tão bem na minha volta Prudente. Tudo muito novo, tudo diferente, a gente nunca viveu uma experiência dessa, né? Não, pelo menos, acho que o planeta nunca viveu isso nos últimos, talvez, 100 anos. Então, não há referência, né, de como a gente vai continuar vivendo dessa forma e o mais importante, que é o tema de hoje, como é que a gente vai conseguir, porque uma hora a gente, se Deus quiser, vai sair disso tudo, como é que a gente vai estar lá na frente, né? O que a gente tem que falar para as pessoas nesse momento, o que elas têm que perceber, o que elas têm que entender e como ela pode conseguir transformar isso tudo a favor dela, né? E tornar essa trajetória a menos danosa possível, se é que a gente pode dizer isso. Como é que a gente pode dizer isso para as pessoas? Para a gente começar o nosso bate-papo. Você sabe que, conforme você foi falando, né, da gente não ter a referência, pelo menos comportamental, desse tipo de crise, mas nós temos uma referência de memória celular desse tipo de crise, que traz para a gente muito sofrimento,
Tem até algumas pessoas que estão relatando, né? Paula, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu nunca fui uma pessoa de comprar, de fazer estoque de comida em casa. Eu nunca fui, por exemplo, de sentir medo de sair na rua, qualquer coisa do gênero, e eu estou sentindo isso, eu estou estocando comida em casa. Eu estou tendo comportamentos que parece que era da minha avó, da minha bisavó, que nem fazem sentido para mim. Só que todos nós, a gente tem essa referência dentro da gente, porque é uma referência histórica. É uma referência que ela ficou marcada nas nossas células, porque a gente tem isso dentro, né? Uma coisa que a gente mais verifica dentro do comportamento humano é que nós fomos treinados para entender que a gente é um ser sozinho, mas na verdade a gente não é um ser sozinho. Nós somos filhos de pai e mãe, nós somos netos dos avós, nós somos bisnetos. Tem muita gente que veio antes da gente, que viveu muitas histórias, e essas histórias, eu costumo dizer que elas estão impregnadas na gente, nas nossas células, no nosso inconsciente e no inconsciente da nossa cultura que a gente vive. Então, estou falando um pouquinho difícil aqui, mas ao mesmo tempo trazendo esse olhar, né? Você não está sozinho, tem muita informação que faz você sentir, se comportar e resultar. Aí vem a crise, o que é desencadeado em você? Essa resposta de ação e reação sem pensar, né? Que é uma das coisas que nós vamos falar um pouquinho. A gente está sendo obrigado a se reinventar também, porque a gente está, como a gente está passando por uma situação inédita, a gente precisa entender o que está acontecendo para poder agir com serenidade. Como é que a gente consegue entender e administrar tudo isso se não tem essa referência, se a gente nunca viveu nada parecido e de repente a gente encontra outras pessoas em situação que não tem condições de nos ajudar. Então, com toda essa história somada a tudo que a gente já viveu até aqui, que influencia bastante, né, como é que a gente consegue andar numa direção à luz e manter a calma e manter o equilíbrio? Acho que essa é uma palavra-chave nos dias de hoje. Né? E na prática, o que as pessoas podem fazer para se ajudar? Sim, legal. Bom, primeira coisa que eu sempre... Tem duas palavrinhas aqui que são bacanas da gente pensar juntos, né? Uma palavra é autoconhecimento e a outra palavra é mentalidade. Então, o que é o autoconhecimento? É o processo de você olhar para você e descobrir o que é importante para você. Tem muitas pessoas que, sem querer, elas vão acabar fazendo um monte de coisa baseado no que o pai e a mãe falou, do que peraí que agora eu não estou te vendo aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui. Então, tem muitas pessoas... deu um trava-língua aqui no meu cérebro. Então, tem muitas pessoas que, na verdade, elas vão se comparar com outras pessoas. Eu costumo dizer que cada um tem uma história única na vida. Né? Então, o que eu vivi na minha vida, eu, Paula Castanho Vaz, até passei ali para você coisas que eu vivi na minha experiência de vida lá atrás, né? Então, eu me formei 12 anos depois, eu fui trabalhar como psicóloga, trabalhei como financiamento de carro, trabalhei com crédito consignado, trabalhei como corretora de imóveis, trabalhei como planejadora financeira, me endividei nessa época. Então, eu fui construindo a minha história. Chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu estava só vivendo conforme a demanda, fui buscar esse movimento do autoconhecimento, que é o quê? Parar de me comparar com outras pessoas, buscar as minhas verdades, buscar aquilo que faz sentido para mim, buscar construir uma vida que realmente fizesse parte da minha forma de pensar. Então, o processo de autoconhecimento é esse, de você se olhar, parar de se comparar com os outros e começar a construir uma vida que faz sentido para você. Resumindo. Isso é interessante, porque quando a gente fala assim, né, como você está sugerindo, né, não se compare com outras pessoas. Né? Quer dizer, mas como é que eu posso me conhecer e evoluir e me entender num processo sem usar essa estratégia de comparar o que eu faço, o que eu sou, o que eu conquistei com as outras pessoas? Como é que a gente mede isso e como que eu sei que eu estou indo no caminho certo, que eu estou evoluindo, que eu estou sendo assertivo, que eu estou progredindo, né? E por que é tão nocivo a gente usar essa estratégia de comparação, essa estratégia de competição, né? Como se a vida fosse um placar e olha o que ele já fez, o que ele não fez, o que ele conseguiu, né? Vamos debater um pouco isso, eu acho que Vamos lá. Sim, eu vou começar do fim. Você falou por que é tão nocivo, né? É tão nocivo porque, na verdade, você perde a tua identidade, você perde a tua referência, você já não sabe mais por que você está fazendo as coisas.
E como que você sabe que as coisas não estão indo bem, de repente o teu processo de evolução não está acontecendo? O resultado. Você hoje vive o resultado das suas escolhas, especialmente dos últimos 5 anos. Então, quando você para olhar os seus resultados hoje, então, por exemplo, a pessoa está vivendo aí a crise. De repente, até ela já tinha pensado em ter um negócio digital, de repente ela já tinha pensado em fazer um curso diferente para poder escalar o negócio dela, de repente ela já tinha pensado em fazer uma reserva financeira, mas ela não parava para pensar nessas coisas. Aí, nesse momento, ela se depara com o resultado. Esse resultado é o cenário atual dela. Então, você pode parar agora um pouquinho e pensar de 0 a 100 ou de 0 a 10. Quanto que eu estou satisfeito com o que eu estou vivendo hoje? A partir do momento que você não está satisfeito com os seus resultados, e eu sugiro que mesmo que você esteja satisfeito, você tenha um pouquinho de insatisfação para você buscar uma melhoria, senão, né, não tem mais o que melhorar. Então, a partir do momento que você vê os seus resultados, você começa a ter essa percepção do que é da tua parte, o que é da tua responsabilidade, na tua alçada, que você pode fazer para melhorar e o que não depende de você. Inclusive, você estava me perguntando sobre ansiedade, né, que eu acho que é uma coisa para a gente falar um pouquinho também, mas assim, a pessoa ela acaba ficando ansiosa porque ela começa a querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ela não sabe nem por que ela está fazendo aquilo. Ela realmente se perde na própria essência e aí se ela vai comparar o resultado dela com o resultado de outra pessoa, não tem como ter o mesmo parâmetro, porque o que eu sei fazer, a Paula, por exemplo, eu já tendo online desde 2014. A minha rotina mudou muito pouco, eu não sofro de ficar em casa. Por quê? Porque eu já trabalho com isso. Agora, se você for se comparar comigo, a Paula, ela vive bem na casa dela, ela está tranquila, ela continua produzindo, e está trabalhando mais agora do que antes. E você nunca fez nada online. Como você vai se comparar comigo? Que tipo de sentimento você vai ter? No mínimo de frustração, né? Que você comentou, você falou, hoje as pessoas precisam ficar em casa. Quer dizer, quem pode, né, tem que ficar em casa. Para muitas pessoas, a casa da gente é um ambiente seguro, mas não é todo mundo que pensa assim. Uhum. Tem gente que talvez não se sinta seguro na própria casa. Para ela é uma novidade muito grande isso tudo. Principalmente se ela era uma pessoa muito ativa, muito... E, de repente, tudo isso parou, né? Ela precisa também parar, olhar para dentro e tentar entender tudo isso para poder traçar um caminho. É mais difícil para essas pessoas, né? Que tinham uma vida muito conturbada, muito acelerada. E que dica que a gente pode dar para essas pessoas que estão vivendo isso, né? Que vai gerar que está gerando provavelmente uma crise de ansiedade tremenda, né? Que comportamento que ela deve ter, quais são as atitudes, quais são, né, as ações na prática que podem ajudá-la nessa trajetória, enfrentar, né, talvez a solidão da própria casa, né? Sim. Nossa, são muitas coisas, né? Até a convivência com os familiares. Eu estou atendendo famílias que estão entrando em crise porque estão tendo que se relacionar com quem morava junto e não conversava, entendeu? É marido com mulher, é filho com mãe. Eu estou atendendo famílias mesmo que estão chegando e falam, Paula, não sei conversar, como é que faz? Mudou a rotina completamente da família, né? Então, tudo isso tem a ver com aquela palavrinha que eu trouxe, era autoconhecimento e mentalidade, né? O que é a mentalidade? É aquilo que está dentro da tua mente. Você me pergunta sobre uma dica prática é fazer afirmações. É você começar a dizer para a tua mente o que você quer acreditar. A gente tem um conjunto, até preparei esse deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó. Imagina que isso aqui é o mundo quando você chegou. E você recebeu informações de tudo isso aqui. Eu até botei esse barbante aqui para a gente imaginar que esse barbante é tudo que liga você a tudo que já existia quando você chegou aqui. Aqui tem significados, tem crenças limitantes, tem crenças sobre dinheiro, igual a gente costuma brincar nas palestras, né? Quem é rico não vai para o céu, dinheiro é sujo, não dá em árvore. Enfim, a crença sobre relacionamento de casal, que homem é tudo igual, enfim, que crise é ruim, que a culpa é toda do governo. Então, assim, isso aqui já existia quando você chegou.
Então, se você não tomar cuidado, você vai entrar no ritmo daquilo que todo mundo já foi ensinado a pensar e que, na verdade, não é funcional. Quando a gente estuda sobre a mentalidade, o poder das crenças, a gente vê, que eu vou tirar aqui para a gente poder se ver aqui de novo. A gente vê o seguinte, que nós temos o poder de dar o significado que a gente quiser para qualquer coisa. Só que a sua mente não entende a diferença entre o real e o imaginário. Então, quando você tem esse, imagina isso tudo dentro da tua mente, esse monte de informação, de certo, de errado, de crise, de não sei o quê, de dor, de ansiedade, que a gente está acostumado, e fora que a gente também foi treinado para sofrer. Tanto é que quando a gente vai elogiar alguém, a gente fala, essa pessoa é batalhadora, essa pessoa é guerreira, não é? Eu tenho umas... Eu quero, antes de passar para o próximo assunto aqui, cumprimentar as pessoas que estão mandando umas mensagens para a gente, o Tiago. Obrigado, viu, Tiago, pela estar sempre presente. O Paulo Sérgio Diniz, empreendedor. Paulo! Grande amigo, está sempre por aí também. A Klebs, beijo para você, saudade. A Maria também, Sartório, mandou um alô. O Luciano, né? Também mandou um alô. Tema bacana, tema importante. Maiara, importante, né, Maiara? Que bom, bacana a participação de vocês. A gente vai jogando as perguntas de vocês aqui para a gente, né, ir evoluindo. E aí eu devolvo para você, assim, no meio disso tudo, a gente tem as crianças e os adolescentes, e aí uma dica, um recado e um papo para a mãe, para o pai, que está vivendo tudo isso e está vendo a experiência dos filhos, né? Lógico que cada idade tem uma realidade diferente, cada família tem a sua realidade, mas está percebendo que os filhos também estão vivendo nisso tudo. Como que os pais conseguem identificar no comportamento dos filhos essa ansiedade? Qual é o nível de ansiedade que pode ser preocupante, né, em você observar no terceiro, numa outra pessoa, principalmente um jovem, um adolescente ou uma criança, né? E quando que isso tem que acender uma luz amarela, né, se não vermelha, para a gente poder tomar uma providência em casa, né? Aproveitar esse convívio forçado e se observar, né, as pessoas que estão em volta. E quando é que isso tem que chamar a atenção da gente? Tá. Bom, primeira coisa é que os filhos eles vão responder ao sentimento e ao movimento dos pais, né? É uma coisa que às vezes a gente não para pensar, mas assim, se os pais estão com medo, estão ansiosos, estão com medo de não dar o dinheiro, tão agressivos, de uma certa forma estressados, eles vão passar isso dentro daquele ambiente. Talvez tenha mais discussões, talvez tenha mais intolerância, impaciência. Então, o primeiro passo que eu sugeriria para os pais é parar um pouquinho, se perceber para poder ver o que te tira do sério e você respirar e tentar não passar tudo isso para o teu filho de forma disfuncional. Vai passar de qualquer jeito e a criança e o adolescente tem que saber que está acontecendo um problema. Tem que ser escondido isso dele, né? Então, o primeiro passo é se observar os pais, porque eles vão gerenciar essa energia, esse movimento inconsciente, talvez, que vai acontecer dentro da família. E observar os filhos no sentido de, será que meu filho está ficando mais agressivo? Será que meu filho está chorando mais? Meu filho está me pedindo mais atenção? Eu vejo, uma cliente minha esses dias mandou uma foto, eu trabalhando no home office, ela disse para mim. Aí ela mandou uma foto com o filho dela na cabeça dela, no ombro dela, cabeça. Aí eu perguntei, meu bem, eu quero saber o seguinte, como que você tá com tudo isso? Ela falou, eu estou surtando, eu já não sei mais o que fazer. Então, mais uma vez eu digo, né? Tem que observar as crianças, de preferência criar atividades para que elas tenham o que fazer, né? Acho que elas estavam comentando, as mães que eu atendo, elas estavam falando que não tem mais nem criatividade mais para inventar joguinho para fazer à tarde, mas assim, é legal. Haja programação em casa, né? Bota para fazer faxina junto, vai cantar, entendeu? Mas principalmente ser misericordioso, o pai e a mãe tem que ser misericordioso consigo, sabe, Rogério? De perceber que assim, peraí, eu tô sofrendo também. Tá Sim. Difícil para mim. Então, talvez você possa até buscar uma ajuda, uma mediação, uma terapia, pelo menos uma sessão, alguma coisa assim, um mentor, talvez, até mesmo uma mãe, para trocar essa experiência aí, para poder desabafar um pouquinho, porque não é fácil. A gente que está sozinho é uma coisa, mas quem está com a família toda é diferente, né?
e para as crianças né, criança ou adolescente que mudou completamente a rotina, que talvez tenha uma dificuldade um pouco maior, porque agora a escola já não é mais na escola, é em casa, aquela atividade talvez um pouco mais passiva em sala de aula, agora o aluno tem que ir lá, tem que procurar o material, tem que fazer, e aí os pais se veem envolvidos em toda essa tarefa também, né? Aquelas atividades extracurriculares, aula de violão, aula de karatê, aula de judô, aula de inglês, talvez isso não esteja mais acontecendo, então sobra ainda mais tempo na agenda, né? E aumenta o convívio e certamente as possibilidades de observação, mas também os conflitos, né? Nossa, com certeza. E aí vira todo esse caldo aí dentro da família. E os amigos agora? Saindo fora de casa, né? Aquela convivência que a gente tinha, gostosa, de reunião, de churrasco, de festas. Agora a moda é live de cantor sertanejo para poder reunir. Como é que a gente mantém as amizades? Como é que a gente pode continuar contando com os amigos, né? Como saber o que de fato está sendo dito que vale a pena seguir, né? Porque nessas horas tem muita informação e tem muita bobagem também, e às vezes a gente ouve muita bobagem também, né? Como é que a gente, de novo, consegue equilibrar tudo isso? Eu vou voltar um pouquinho que você falou dos filhos. Os filhos, a sugestão é que tenha atividades de gasto de energia mesmo, porque senão a molecada vai ficar na internet e para eles é super normal, vai engordar, vai ficar com acúmulo de energia que de alguma maneira precisa ser exacerbada, vai sair em forma de agressividade, brigar com o irmão, brigar com a mãe. Então, é importante ter atividades de soltar a energia mesmo, esporte, alguma coisa que possa fazer dentro de casa, mas que possa liberar essa adrenalina aí, né? Sobre nós, assim, que somos os mais velhos e que estamos sendo privados, literalmente, né, dessa convivência social, esses dias o pessoal postou um meme dizendo que vai abrir a geladeira e vai ver uma live lá dentro, de tanta live que tá tendo. Muito bom. Né? Só que assim... Oi? Desculpa. Não, pode ir lá, continua. Então, só que assim, o que eu sugiro é que tudo que você vá fazer, você faça assim, buscando primeiro fatos, buscando números e buscando coisas positivas. Se a gente pegar essas três coisas, você vai ter um bom pilar aí de referência. Informação tem de monte sobre o coronavírus, sobre a crise, sobre economia, sobre política, etc. Separa um tempo do teu dia para você ver essas coisas e procure informações que realmente sejam reais, fidedignas, ou seja, que elas tenham consistência, embasamento de números, porque senão você vai ficar ouvindo as opiniões e isso vai mudar o teu estado de humor, você vai se perder na linha de referência, a hora que você vê, você está ansioso de novo. Então, tem um tempinho, você vai lá só para saber o que realmente está acontecendo, para você criar uma estratégia. No mais, gasta o seu tempo ou para trabalhar nas suas atividades, ou para criar, talvez, alguma coisa, mas principalmente para assistir coisas que vão alimentar uma forma positiva de enxergar o que está acontecendo. Quantas vezes a gente não reclamava que não tinha tempo para fazer as coisas, né? Que não tinha tempo para ler um livro, que não tinha tempo para criar, né? Que não tinha tempo para fazer um curso online, né? E agora a gente tem tempo, né? Tem mais tempo, porque aquela gordura, aquele desperdício que a gente gastava às vezes no trânsito, né? Levando as crianças, indo ao trabalho, se deslocando para reuniões, tudo isso aí saiu da nossa agenda. Sobrou tempo. Então, como investir com qualidade, né? Então, essa sua dica é muito importante, buscar informação de qualidade, porque tem informação de todo tipo na internet, principalmente, que é a nossa janela para o mundo, né? Ainda bem que tem internet, já imaginou uma quarentena dessas sem, né? Eu preciso mandar uns alôs aqui, né? Maurício, olha que bacana, a minha mãe assistindo, beijo, mãe. Minha mãe está na hora de Prudente, saudades do meu filho, já fiz do meu Valmir, também um grande amigo, cheguei, seja sempre bem-vindo, né? Participação do Paulo aqui, ó, acho que todos nós sairemos diferentes de tudo isso. Alguns melhores e outros, aparentemente, e outros certamente piores. Mas todos sairemos com acréscimo de aprendizado e principalmente de reflexão sobre o que estamos fazendo aqui. Sobrou mais tempo para a gente pensar, né? Se o Paulo me permite, eu vou ampliar um pouco o comentário dele. Está sobrando mais tempo para a gente refletir,
qual é o nosso papel, qual é o nosso propósito, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está construindo, né? Porque a coisa estava tão no automático também, né, Paulo? E, de repente, você se viu com as mãos de novo no volante e podendo conduzir e usar o tempo que sobrou, né? As pessoas vão sair diferente, é verdade. E como é que a gente consegue sair melhor de tudo isso? Né? Mais equilibrado, mais sensato, mais bondoso, mais... Né? Enfim. Sim. Tudo na vida exige treino, né? Se você quer sair de um ponto A para ir para um ponto B, além de você ter que treinar, você vai ter que ter algumas renúncias no meio do caminho. Tudo que você decidir na vida, você tem o ganho, você tem perdas. E você tem que administrar e qual das duas coisas você prefere na sua vida. Então, o que acontece? Para você sair com uma mente mais forte de tudo isso que está acontecendo, o primeiro passo, você tem que saber que a tua mente não entende a diferença do que é real e do que é imaginário. Você vai ter que ensinar ela. Vai ter que dizer para a tua mente o que você quer acreditar. A gente tem um poder muito grande, isso é biologicamente, geneticamente, evers and evers, comprovado hoje em dia, de que aqui dentro a gente tem poder de fazer qualquer coisa e acreditar em qualquer coisa. Então, meditação, processos de respiração mesmo. Às vezes você, naquele momento mais tenso do dia, você parar e respirar 3, 4 vezes, entrar em contato com esse funcionamento natural do seu organismo. Parece às vezes, que viagem. Não, é um momento de você dar uma pausa e deixar essa respiração acontecer. Né? Colocar, por exemplo, afirmações positivas. Hoje nós temos, quem desejar, inclusive, tem um canal do Telegram, eu coloco bastante coisa legal lá, é gratuito, né? Afirmações positivas. Todos os dias no meu Instagram eu posto pelo menos 5 afirmações positivas por dia, para você informar a tua mente. Eu estou ligado à abundância, eu tenho o poder de criar minha vida, lá. Então, quer dizer, você precisa alimentar a sua mente com coisas positivas para que você tenha resultados emocionais, para que você tenha resultados fisiológicos positivos. Se você fizer isso todos os dias um pouquinho, você começa a criar um novo filtro, na verdade, como se você trocasse o teu óculos. Porque se o teu óculos está baseado nesse monte de coisa aqui bagunçada que a gente viu, então a gente precisa arrumar isso. Como que a gente vai arrumar? Ensinando uma nova forma de pensar para o nosso cérebro. E é mais simples do que parece, porque você falar 4 ou 5 coisas boas de manhã, na hora que você acorda, você já vai começar com a mente diferente. Se você, de repente, praticar um momento de gratidão, você já vai ensinar coisas diferentes, você já vai mudar a sua fisiologia. Se você fechar o seu dia, de repente, com uma prece, com um momento de agradecer as coisas boas que aconteceram, talvez você possa pensar quais foram os aprendizados do dia que você teve, você também vai dormir melhor. Possivelmente você já vai se sentir mais tranquilo. Usar coisinhas em casa, por exemplo, quem está sendo obrigado a ficar em casa, coloca cheiro gostoso, sabe? De repente uma essência legal, prepara um ambiente para você sentar um pouquinho, contemplar alguma coisa que você goste. Quando vai fazer um curso, faz o curso, prepara o teu ambiente, prepara uma água, sabe? Agora eu não vou mais trabalhar, agora eu vou ficar em casa, de casa mesmo. Então troca de roupa, bota um chinelo, bota um pijama. Se troca também, né? É o ambiente, né? Você está no ambiente, apesar de estar na sua casa, você está trabalhando, né? Então, quer dizer, entra no clima, né? Coloca uma roupa passa diferente. Uma maquiagem, de vez em quando tem que ter cabelo, senão fica com cara de pijama o dia inteiro. Uma hora isso tudo vai acabar, né? A gente torce para que seja o mais rápido possível, mas uma hora as coisas vão começar a voltar ao que a gente costuma dizer o normal. Mas a gente sabe que a gente não vai voltar como estava. A sociedade vai voltar diferente, a cultura vai voltar diferente, as pessoas certamente vão estar diferentes, né? Então, essa trajetória que a gente foi obrigado a mudar o nosso comportamento e se adaptar a uma nova realidade, porque é um novo mundo, né? Como é que a gente consegue identificar, durante essa nossa trajetória, aquilo que está dando certo, né? Aquilo que a gente não está conseguindo se adaptar, para evitar esse sofrimento que muitas vezes as pessoas têm, né? Do medo, do desconhecido, né? Que gera mais ansiedade, que às vezes desconta no telefone, desconta na internet, desconta no chocolate, às vezes no relacionamento, drogas e coisas. Em drogas, exatamente, né?
Então, é fácil, o quão difícil, o quão fácil é para cada um a gente encarar essa trajetória e saber que isso tudo vai mudar no futuro. Como é que a gente consegue perceber que a gente está saindo, né? Que a gente está mudando? Qual é a importância do autoconhecimento nisso tudo? E como investir nele? Sim. Bom, primeira coisa é parar para ver o que está acontecendo mesmo, sabe? Tem um momento, bom, se a pessoa está assistindo essa live aqui, ela está interessada em se perceber, em se conhecer melhor, com certeza. Ela não ficaria aqui 40 minutos com a gente, né, se ela não estivesse buscando isso. Então, assim, parar para saber o que está acontecendo na sua vida hoje é muito importante, que é observar os seus resultados. Estou bem com os meus resultados? Eu estou emagrecendo ou estou engordando? Eu estou me alimentando bem ou estou me alimentando mal? Eu estou com mais dinheiro ou com menos dinheiro? Estou gastando aleatoriamente ou não estou gastando? Para que você possa extrair do teu cenário atual as suas estratégias para que você crie coisas novas e melhores para ti. Né? Então, esse é um primeiro movimento. Outra coisa, você está fazendo algo com as oportunidades que estão vindo ao teu redor? Porque toda dificuldade, toda crise tem um monte de bênçãos e um monte de oportunidades escondidas. Se você se atenta a isso, você pode sentar com isso, colocar no papel. Eu gosto bastante de usar post-it, até não botei aqui, aqueles papeizinhos, sabe? Vários papeizinhos coloridos. Tirar tudo da cabeça, colocar no papel e falar, ok, o que eu posso fazer com isso? Porque às vezes você está chegando, né? Pode se organizar, né? Sempre tem oportunidade, né? A gente vai... Às vezes a oportunidade é se redescobrindo e vendo que você faz muito bem algo que você não percebia por conta do dia a dia, da correria. Essa pode ser uma oportunidade, você pode ser empreendedor de você mesmo e conseguir se redescobrir, se reinventar, né? Talvez até a hora de você abandonar aquilo que você já não gostava de fazer, se você pode, talvez esse seja o momento, né? Deixa eu dar um alô para algumas pessoas que estão aqui com a gente também. A Sônia Pellegrini, a Sônia fez um trabalho hoje sensacional, Sônia. A gente trabalhou o dia todo hoje aqui. Eu estou ainda na prefeitura, e ela hoje foram distribuídas mais de 1.000 cestas básicas para famílias, alunos da rede municipal de ensino, pessoas que realmente estão vivendo uma dificuldade forte por conta de tudo isso que está acontecendo. Sensacional, Sônia. Parabéns, viu? Sou seu fã. Né? A Sônia, eu sou madrinha de casamento da filha dela, minha amiga de infância. A Sônia é minha sócia lá no Inova Kids, né? A gente tem um projeto muito bacana de inovação para criança. O Luiz Zizic também é um outro parceiro de muitas horas, acompanha o trabalho da Paula desde a participação do SW Education. Verdade, Paula. A Paula já é nossa sócia, já faz tempo também. A Sônia mandou também, estamos aprendendo muito, especialmente com o olhar para o outro e se colocar no lugar do outro. Essa empatia, né? Agora tem um momento, a gente consegue parar para fazer isso, né? Só fazendo isso a gente consegue crescer e servir melhor nesse momento. Muito bem. O Jair, um grande amigo também, um empreendedor. O Jair Tavares, um grande abraço. O Pierre está mandando aqui. Parabéns, Pierre. Obrigado, Pierre. Um grande abraço para você. Aí, ó, uma das suas lives me fez começar uma nova vida de investimento há 1 ano e meio. Que legal. Incrível, que legal. Legal como a gente impacta a vida das pessoas e quantas pessoas também já não nos impactaram, né? E a gente vai seguindo. O Nando fez uma observação aqui, concordo com o Paulo. A gente está passando por uma fase difícil desse ciclo, mas é com aprendizado que a gente tem que aprender eficiência que ficou devendo na fase do oba-oba. É verdade. Homens fortes, essa é uma máxima lá dos árabes, né? Homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis, e os tempos difíceis criam homens fortes. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tomara que a gente consiga sair, né, mais fortes. Trajetória difícil, mas venceremos. É a Rose, também acredito. Live interessante da Paula. A Paula sempre com muito conteúdo. Depois tem mais uns alunos aqui da Rose, a Rose Vidal, a Lica. Obrigado, Lica, pela participação. Adriele de Assis, lá da Fomenta Vale. O pessoal também parceiro, do Marcelo Arruda, toda a galera lá. Né? Vilmar, ex-presidente da Fundação, que me ajudou a começar todo o trabalho. Muito obrigado, Vilmar. Você foi sensacional.
tive o privilégio, a Rose, de conhecer o Rogério pessoalmente em Nova. O privilégio foi meu. Obrigado. Prazer ter vocês aqui todos. Agora, Paula, deixa eu botar aqui de novo o nosso tema, né? A gente estava falando antes da live aqui de conseguir se conhecer cada vez mais, que o autoconhecimento gera autonomia para construir uma vida que realmente faça sentido, né? Chegou a hora. Se a desculpa era, não tenho tempo, a vida é muito corrida, eu estou o dia todo me movimentando, levando os filhos de trabalho, em reunião. Agora a gente tem, pelo menos, sobrou mais horas no dia. Como é que a gente coloca isso em prática? Né? Regrinha de regime, que segunda-feira eu começo um regime. Não, amanhã você vai começar a sua, ou hoje, ou depois da live, né? A sua rotina diária de autoconhecimento. O que a gente fala para essa pessoa que quer empreender para esse lado, né? Olha, conforme você foi falando, me vieram três passos simples aqui, né? Então, o passo simples é aquela pergunta clássica: quem que eu sou hoje? Então, a partir do momento que você responde quem que você é hoje, você vai perceber que é o que a gente já estava falando ali, né? Se você está bem com você mesmo, se você está satisfeito com as coisas que você está fazendo para você, e isso já vai te ajudar a ter um panorama. Depois você tem que colocar aí no papel o que você quer ser. O que você quer ser nos seus relacionamentos? O que você quer ser na sua vida profissional? O que você tem vontade de fazer, igual o Rogério estava falando? Será que tem algum talento escondido aí, que agora é a hora de você parar para perceber, talvez criar estratégia para colocar ele em ação? Então, o que você quer ser na sua vida financeira? O que você quer ser na sua saúde? Né? O que você quer ser no seu lar? Então, escreve isso, tira um tempo para você, sabe? Para você poder realmente desenhar o que você quer ser na sua vida espiritual, como que você quer contribuir mais para a sociedade. Igual a Sônia estava falando do servir, né? Existem várias formas de servir. E você serve onde você está. Você serve, inclusive, da tua casa, se você está bem com você mesmo, porque daí você transmite paz para todo mundo que está ao teu redor. E o contrário é verdadeiro. Então, o que eu sou, o que eu quero ser, e como eu posso fazer isso de forma mais divertida e mais leve. Porque, assim, dor no processo de mudança sempre vai ter. Dor no processo de autoconhecimento? Sempre vai ter. Você vai ter que olhar algumas feridinhas, vai ter que olhar coisas aí talvez não resolvidas e tudo mais. Mas você pode se divertir nessa caminhada, se você fizer as coisas com sentido, com motivação, que é aquilo que é para você importante. Por isso que lá, quando a gente falou que não dá para se comparar com ninguém, a gente volta a isso aqui. O processo de autoconhecimento, ele é único. É você perceber a força da sua história, é você perceber aquilo que você gosta e que é importante para você, porque isso te faz uma pessoa tão melhor que daí aquela máxima de o mundo muda quando você muda, ela passa a se tornar uma realidade na sua vida, né? Enfim, me empolguei filosoficamente aqui. Muito bom. Eu acho que tem até uma colocação do Pierre aqui. Vamos ver se eu consigo colocar na tela aqui. Está aqui uma pergunta, o Pierre mandou, né, para você citar aí 3 exercícios para a gente praticar e fortalecer a mente. Legal, se a gente quer sair melhor, né? E ele até sugere aqui o que ele entende ser um deles, né? Bom livro, novos assuntos, novas amizades. Dá para citar mais de 3, né, Paulo? Muita coisa. Como é que a gente fortalece isso? Como é que a gente mantém uma mente saudável, né, no meio de tudo isso, para que a gente possa, e aí a gente volta para o tema da live de hoje, sair disso tudo com a mente fortalecida, quem sabe melhor do que a gente, né? Temos que sair melhor disso tudo, né? Aprender e capitalizar isso para nós mesmos, né? Sim. Eu costumo dizer que a gente precisa ter alguns rituaizinhos. Não precisa seguir modelo e nem moda, né? Ah, tem que acordar às 5 da manhã, tem que... Não. Você precisa criar os teus rituais, aqueles que são relevantes para você. Mas assim, você precisa ter um ritual de manhã. Qual é o ritual da manhã? É você fazer uma meditação assim, é você parar para pensar no que você quer para o seu dia. Então, você para, você reflete. Bom, eu quero que meu dia hoje seja... E você pode fazer o que a gente chama de gratidão antecipada. Então, você pode agradecer como se você já tivesse passado pelo dia. Ah, eu agradeço que hoje eu fechei mais um cliente.
Nossa, eu agradeço que hoje foi um dia produtivo, eu consegui dar conta das tarefas que eu coloquei no papel para fazer. Eu agradeço que hoje eu consegui ser leve com os meus filhos e no final do dia a gente acabou fazendo algo que a gente se divertiu. Então, fazer esse processo de manhã, que é de definir como que você quer que seja o seu dia. Então, esse é um bom exercício para amanhã. Tá? Existem algumas meditações, quem desejar, depois eu coloco lá no meu Telegram, as pílulas, né, que o Fizito até compartilhou aí, que é, por exemplo, o exercício de afirmação positiva. Ele é legal para fazer de manhã também. Eu sou ordem, eu sou equilíbrio, eu sou abundância, eu sou vitalidade, eu sou energia. Então, é um ritual legal para se fazer de manhã. Mas tem um momento que a pessoa talvez precise de ajuda profissional para poder melhorar e até sair dessa, né? Assim, a gente já está indo para os 40 do segundo tempo. Como é que a gente percebe que a gente precisa de ajuda, né? De ajuda profissional? Quando é que a gente percebe que, não, pera um pouquinho, até aqui eu estou conseguindo ir, daqui para lá eu preciso de terapia, eu preciso de ajuda, eu preciso de um auxílio profissional para poder me projetar para fora disso tudo, ou para cima, ou enfim. Em que momento é possível? Quando é que a pessoa percebe, se é que ela consegue perceber sozinha? Porque normalmente as pessoas é que costumam dizer para a gente, né? Às vezes as pessoas é que chegam para a gente e falam, olha, procura um terapeuta, né? Vai fazer um trabalho, vai tentar se entender melhor, resolver essa questão, procurar essa solução. Mas e lá dentro? Quando é que você acha que é a luz amarela para a pessoa se convencer de que ela precisa de uma ajuda profissional para superar tudo isso? Em que momento isso acontece? Bom, primeira coisa, quando você sente que está difícil demais, começa a não querer acordar, começa a querer dormir o tempo todo, começa a ter, de repente, até pensamentos, né? Nossa, seria melhor que eu não estivesse aqui. Pensamentos que são suicidas, não necessariamente de querer morrer efetivamente, mas começa a pensar coisas desse tipo, ou até pior. Então, a partir do momento que você começa a sentir isso, é importante você buscar ajuda. E uma outra coisa também que é importante é o seguinte, quando você começa a ter prejuízo nas suas relações, quando você começa a ter prejuízos no sentido assim, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais falar com as pessoas, começa a responder todo mundo de forma agressiva, você sai de você, você percebe que você está perdendo a tua essência, que você não controla mais seus comportamentos, nesse momento talvez você já tenha até passado da hora de buscar ajuda. Gente, autoconhecimento, terapia, psicologia, psiquiatria, não é para louco e nem para hippie, para gente mística, não. É um processo que todo mundo deveria trabalhar na sua vida desde pequeno, inclusive, porque quanto mais você sabe sobre você, mais você gerencia as coisas, inclusive mais você gerencia a tua própria mente. A tua mente pode ser uma grande aliada do teu desenvolvimento, do seu sucesso em tudo, mas ela também pode ser a grande destruidora do teu sucesso, da tua sensação de prosperidade e abundância de vida. Então, se você está sentindo qualquer coisa que não seja abundância e prosperidade, você está sentindo angústia, você está sentindo ansiedade, você está sentindo peso, você está sentindo culpa, busca ajuda, porque é mais fácil e mais rápido ter uma mente fora de você, que é treinada para não te julgar, isso é muito importante, que vai te direcionar para que você consiga olhar e mais rapidamente acessar recursos que vão transformar a sua vida, tá? Sem preconceito, né? Depois eu mostro vocês aqui que são recomendações, tá? Desculpa. Sim, não tenha vergonha, medo, né, de buscar ajuda, né, sem preconceito, sem medo de conhecer e de se reconhecer com ajuda profissional, se esse for o caminho, né? Até na dúvida, talvez, né, Paula? Na dúvida também. Às vezes a pessoa não precisa estar certa de que precisa ajuda. Se ela tiver em dúvida, talvez esse já seja um sinal de que ela precisa esclarecer, e aí vai experimentar. Ao invés da gente, às vezes, perguntar por quê, pergunta-se por que não. Não, vou tentar, vou atrás, vou me envolver e vou buscar, porque esse autoconhecimento, além de ser importante, ele acaba vindo para o patrimônio da pessoa, né? E ela vai usar isso para ela se reconstruir e poder seguir a jornada dela, né? Sensacional. Tem gente que às vezes vai falar assim, né, Rogério, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como fazer um processo, então não tenho tempo e tal. Às vezes você vai fazer um direcionamento.
um direcionamento até para você olhar coisa boa, por exemplo, na internet, livros, etc. Que se você for sozinho pegar esse monte de informação, às vezes uma orientação já te coloca no eixo, sabe? Te coloca no rumo. Então, você também atua em grupo, né, em equipes, em times, faz um trabalho, né, eu já vi parcialmente alguns trabalhos que você fez, assim, que reúne várias pessoas para você debater assuntos. Conta um pouquinho dessa parte do seu trabalho e como é que isso ajuda essas pessoas, como é que são essas dinâmicas, os objetivos, as indicações. Ah, que legal, que bom que você perguntou isso. Inclusive, dia 1º de maio, agora eu vou fazer o meu primeiro workshop online de dinâmicas sistêmicas, justamente para trazer esse conhecimento de como você pode se perceber mais profundamente, enfim, numa dinâmica de grupo também, né? A dinâmica de grupo ela é bacana, sabe, Rogério? Porque, assim, a pessoa ela não fica tão racional. Ela consegue ver na dinâmica problema do outro, ela consegue ver que às vezes uma pessoa tem uma dor que ela tem também, que ela achava que era frescura, e ela olha e fala, nossa, eu não sabia que isso era importante. Ela consegue olhar a família de uma forma diferente, porque eu utilizo as constelações familiares e as dinâmicas sistêmicas para observar o que você repete de padrão, né? Então, a gente está sempre repetindo padrão, de preferência da família ou nosso mesmo. Você começa a observar a função que isso tem na sua vida, por que isso foi importante, dá um novo significado para isso e começa a ter uma forma nova de se relacionar, de se comportar, etc. Às vezes, em um encontro, você tem tanto insight, tantos... Nossa, caiu um cassino de Las Vegas inteiro de ficha aqui. Já estava tudo lá, mas a pessoa não conseguia enxergar, não conseguia, né? Quer dizer, você só ajudou ela a identificar isso, a entender melhor isso tudo, né? E se correlacionar com as outras coisas, né? Mas já está dentro da pessoa, né? Isso que é massa demais, já está dentro. Por isso que eu me chamo de facilitadora. Eu facilito o teu acesso àquilo que já está aí prontinho para ser usado e você não está percebendo. E essa é a função do grupo ali. E, óbvio, você vendo as outras pessoas, aí você se solta e fala, caramba, é verdade. E é isso que um pouco a gente está fazendo aqui, batendo um papo e tentando impactar as pessoas, chamar atenção para tudo isso, que é importante, afinal de contas é a nossa mente é a nossa casa, e a gente precisa cuidar, e a gente precisa se conhecer, se superar, entender tudo o que está acontecendo, porque lá na frente a gente precisa sair melhor de tudo isso, né? E era esse o nosso objetivo, o nosso bate-papo. Paula, foi maravilhoso bater esse papo com você, né? A gente acabou até se estendendo um pouco mais, a gente teve aí, às vezes, até mais de 50 pessoas acompanhando ao mesmo tempo, várias perguntas, uma delícia poder falar sobre isso tudo, porque é um momento único, né? Em que as pessoas estão até mais prontas para poder ouvir tudo isso, né? Sensibilizar, né? E aí eu queria devolver para você dar as considerações finais, para a gente encerrar esse bate-papo e deixar um gostinho de quero mais, como é que a gente vai voltar, quando que a gente vai voltar e o que a gente vai falar, né? Para a gente continuar isso aí. É importante, tudo isso né? Gosto muito, eu estudo muito porque, assim, depois que eu descobri o poder da mente, eu falei, gente, eu preciso compartilhar com as pessoas o que eu descobri, porque não pode ficar só para mim. Essa sede de multiplicar, né? Mas para a gente fechar, então, com chave de ouro, né, Rogério? Bom, quem desejar ficar mais pertinho, pode entrar em contato comigo, né? Meu contato está aí, aí na Paula Cassano Vaz, né? Quem desejar participar do workshop, depois eu também passo informações para vocês, tá? Mas eu queria fechar com uma história. Na verdade, diz que existiam 2 homens que eles estavam olhando pela mesma janela. Eles estavam ali depois de uma tempestade. E aí, um dos homens olhou para baixo, assim, e falou, ai, como eu não suporto quando chove. Olha a bagunça que está fazendo aqui, uma sujeirada, lama para todo lado. Aí o outro homem estava do lado dele ali, um amigo. O amigo olhava para cima que nem ouviu o que o primeiro falou. Olhava para cima e dizia, uau, como eu amo quando chove, olha o céu, que lindo, que incrível que ele fica. Ou seja, sempre tem 2 formas de olhar por qualquer janela, para baixo ou para cima. E isso você decide, tá? Estou à disposição. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Valeu.
Obrigado, viu, Paula, pela sua disponibilidade de generosamente, né, se dedicar aí nesse comecinho de noite, aqui numa véspera de feriado, vim bater esse papo. Queria deixar um último alô aqui para o pessoal que entrou depois. A Solange veio também, obrigado, viu? Sempre esclarecedor, né? Luiz, valeu, Luiz, o Paulo, a Sônia, minha sócia lá da Inova Kids, a Solange. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Boa noite. Até a próxima. Continue acompanhando a gente lá no site do Inova Prudente, a gente tem toda a programação e é sempre um prazer poder estar trazendo assuntos aqui de interesse da sociedade, da coletividade, para a gente poder juntos evoluir e sair dessa melhor do que a gente entrou. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.